Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada. Hoje é uma questão da UEA, Estadual do Amazonas, 2016, Física. E ela fala o seguinte: um semáforo de peso 120 newtons é sustentado por dois cabos que formam ângulos de 30 graus com a horizontal, como indicado na figura. Aqui, ó, 30 graus com a horizontal, esse cabo tem preso aqui, 30 graus com a horizontal. Sendo seno de 30 igual a 0,50. Não precisava ser dado, você tem que saber que seno de 30 é meio, tá? Mas ele foi legal. Cosseno de 30 é 0,87. Aí é interessante porque na nossa tabelinha de seno, cosseno e tangente, você lembra que dá a raiz de 3 sobre 2. E que dá aproximadamente 0,87, né? Não é exatamente 0,87. Isso significa que se aparecer, se for por acaso usar cosseno de 30, é para usar o dado do enunciado e não raiz de 3 sobre 2. É correto afirmar que a atração em cada um dos cabos, então ele quer atração em cada um dos cabos, vale. Aqui, essa questão tem algo interessante, porque tem muitas questões que o ângulo aqui de inclinação com a horizontal ou com a vertical, depende da questão, os ângulos não são iguais. Mas como aqui são os ângulos idênticos, você pode ver que há uma simetria aqui nessa imagem. Ó. Ela é idêntica para a esquerda dessa linha e idêntica para a direita. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, quando o fio está aqui, eu digo que o fio está quebrado, né? Porque ele tá aqui, esse aqui está preso aqui, esse aqui está preso aqui, mas ele tem essa quebrada aqui. Vocês chamam um lado de T1 e outro lado de T2. Mas nessa questão, como é exatamente igual um lado do outro, o que eu encontrar para o lado esquerdo é exatamente o que eu vou encontrar para o lado direito, porque o ângulo é o mesmo. Os dois estão ali centralizados, segurando o peso do semáforo. Então, não vou chamar de T1 e T2 nessa questão. Como são idênticos os lados esquerdo e direito aqui da figura, eu vou chamar apenas de T. Tá? Não vou separar em T1 e T2 porque elas vão ser iguais, vão ter a mesma intensidade. Não tem nenhum motivo para essa ter uma intensidade diferente dessa, por causa da simetria da imagem, tá certo? Dito isso, então chamar de T e T, e vou fazer do jeito tradicional, que é o quê? Decompor a atração em componente x e y. Então aqui eu vou fazer o Tx, seria a componente horizontal dessa tração, o Ty, que seria a componente vertical dessa tração, e é a mesma coisa, simétrico, né? Aqui para esse aqui, Tx, vai ter o mesmo valor desse Tx, tá? Porque até se não fosse, o semáforo não ficaria estático na horizontal, ele ia se locomover, né? E aqui eu tenho a componente vertical, que também vai ser Ty. Se eu olhar para esse ponto, além do Ty para cima, então esse Tx vai ser anulado. Vamos colocar todas as forças aplicadas nesse ponto, antes de falar qualquer coisa? Então eu tenho Tx e Tx, Ty e Ty. Quem mais está aplicado nesse ponto? Tem a força com que o semáforo puxa esses cabos para baixo, que é igual, nessa questão, ao peso deles. Se tivesse alguém sustentando por baixo ali o semáforo, então talvez fosse menor que o peso. Mas o semáforo está de pendurado ali, né? Tá pendurado nesses fios. Então a força que puxa aqui o fio para baixo tem a mesma intensidade que o peso do semáforo. Vamos ver se essa cor sai, porque tem muito. Aí, deu para ver, né? Aqui é o peso. Fiz de outra cor. Deixa eu ver se o azul fica bom. Acho que vai ficar bom, porque aí fica todos os vetores que eu vou usar em azul. Então não ficou reto, mas ficou bom. Peso. Pronto. Então eu foquei minha atenção nesse ponto de conexão entre os cabos e o semáforo, que é o que geralmente você faz em questões de estática, tá certo? De fios assim com estática. Então o que eu tenho? Esse Ty é idêntico a esse, eles vão se anular, até porque são as únicas forças na horizontal, e como não há aceleração na horizontal, a resultante, pela segunda lei de Newton, tem que ser o quê? Zero, né? O que eu tenho? Que na vertical a resultante também tem que ser zero, porque não tem o que? Aceleração na vertical. Diretor, pode me tirar um pouquinho da tela para não ter isso de eu ficar na frente do que eu estou escrevendo. Obrigado. E aí eu vou ter que 2Ty, né? Porque tem esse aqui e esse aqui, os dois estão para cima. Vão o quê? Anular, vão ter a mesma intensidade que o peso. Pronto. Tem que dar essas duas forças somadas, que elas estão apontando na mesma direção e sentido, tem que ter a mesma intensidade que o peso que está para baixo. E agora eu substituo. Agora você me diga, Ty é T seno ou T cosseno 30? Vamos fazer aqui rapidamente. Eu tenho o T que está assim, né? Mais ou menos, a tração que está sobre o fio, né? E aí eu decompus aqui, né? Em Tx
e TY, pegando aqui o lado direito, digamos, da imagem, aqui só para vocês, estou colocando aqui separado, para vocês terem uma ideia de por que o TY, para deduzir, né, definir, sem decoreba, sem macete que não funciona sempre, saber mesmo, sem errar, quando que o TY, por que o TY seria T-seno ou T-cosseno, vamos ver. Então, olha só, observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui faz 90 graus. E a física, quando eu estou pensando em translação, que é o corpo se movendo como um todo, onde eu coloco o vetor, o ponto onde ele começa, o rabinho dele fica, não importa. O que importa é que ele mantenha a mesma intensidade, direção e sentido, ou seja, ele seja vertical para cima e tenha esse comprimento que está no desenho, que é esse comprimento aqui que está no desenho. Então, a física permite que eu escreva esse vetor TY onde eu quiser, quando eu estou analisando translação. Quando é rotação, é outra história, porque aí o ponto exato do corpo onde ele está aplicado vai fazer diferença, porque vai ter o braço, enfim. Mas quando eu estou analisando a translação, estou pensando num ponto, né? E se esse ponto está sofrendo translação ou não, estou pensando em torque aí, estou pensando num ponto, translação do ponto, a física permite que eu desenhe o vetor onde eu quiser, tá? Para poder analisar a translação. Então eu vou pegar esse TY e vou colocá-lo aqui, ó. Tá? É uma reprodução, não está do mesmo tamanho, mas devia estar aqui. E aí, agora a questão é, esse ângulo de 30 aqui, onde que ele estaria nessa figura? Observe que é o ângulo entre o fio e a horizontal. Então, ele estaria aqui, ó. Só que esse aqui, ó, ele é alterno interno com esse. Lembra? Alternos internos. Esse aqui são duas linhas paralelas. Essa linha aqui da tração é uma transversal. Então, esse ângulo aqui também é 30. Agora, olhe para esse triângulo retângulo. Vou dar um zoom nele aqui, ó. Olha só ele. Ele ficou assim, ó. TY, TX, T, e aqui é 30, e aqui é 90 graus. O TY é o cateto oposto. Então, ele é deduzido a partir do seno de 30, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Se eu isolar o TY, é T seno. Moral da história, o que eu faço quando eu vou resolver uma questão assim para não ter que fazer tudo isso toda hora, né? Eu simplesmente olho. Ah, fecha o triângulo aqui, ó. O TY vai fechar aqui. O ângulo de 30 estaria aqui. Deixa eu fazer de rosinha. O ângulo de 30 estaria aqui. O TY viria para cá, que seria o cateto oposto. O cateto oposto me lembra seno, que é cateto oposto pela hipotenusa. Portanto, o TY é T vezes seno do ângulo em questão, que é o 30. Então, aqui foi só uma explicação do por que eu faço esse raciocínio que eu acabei de explicar aqui, que eu faço rápido. TY joga aqui, cateto oposto ao ângulo que eu conheço, aqui é 30, ele é o cateto oposto, então é T-seno. Se é cateto adjacente, é cosseno. Assim você não erra. Não fica aquele decoreba de, é quando é plano inclinado, o TX, o TY, não é? O P, eu não decoro essas coisas, né? Aí você tem o P, aí o PX e tem o PY. Aí vai dar o PY, vai ser o P cosseno, o PX o P seno, né? Aí você decora. Mas, se ele der um outro ângulo, você erra, porque decorou um macete sem entender quando ele funciona. E o principal, que eu sempre digo, quando não funciona. Você tem que saber quando ele não funciona. Esse jeito que eu estou te ensinando, se você achar onde está o ângulo dentro do seu triângulo e ver se é cateto oposto ou adjacente, você não vai errar nenhuma vez essa decomposição, tá certo? Então, e aqui é o peso, 120. Aí fica 2 vezes t, seno de 30 é meio, ele deu, mas não precisava ter dado, você tem que saber. 2 vezes meio dá 1, então fica 1 vezes t é t, igual a 120 newtons. T é exatamente a tração em cada um dos cabos que ele quer, então a resposta é 120 newtons. A resolução ficou um pouco longa porque eu fui explicar ali uma coisa. Aproveitei que a resolução era curta e fui mostrar por que eu faço, como que eu deduzo T seno e T cosseno para te ensinar, para que você não erre mais na prova, tá? Mas a resolução era bem rapidinha dessa questão. Pode trazer de volta o diretor, pode dar tchau pessoal. É isso, galera. Espero que tenham gostado, aprendido coisas novas e até a próxima resolução.